Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Arisson, do canal Café e Bíblia, trazendo mais um vídeo aqui para vocês, falando acerca da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, pela CPAD. E a lição de hoje é a lição de número 6, que será ministrada no dia 7 de agosto de 2022, próximo domingo. E tem por título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. E é uma lição de suma importância, a qual trataremos hoje através de um resumo, pois nós sabemos que os nossos vídeos têm sido um complemento, auxiliar para aqueles que fazem parte da EBD, tanto para professores como para alunos. Então, se você que ainda não é inscrito no nosso canal e quer acompanhar os nossos vídeos, quer acompanhar o nosso trabalho e tem gostado do nosso trabalho, porque o intuito do nosso canal, do canal Café e Bíblia, é propagar a palavra do Senhor, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito, desde já, eu já te peço que você se inscreva aí embaixo, tá certo? Ative o sininho para que chegue as notificações no teu smartphone ou no teu computador, tá bom? E deixa teu like para fortalecer o nosso canal, tá certo? E hoje trataremos de uma lição muito importante, como eu falei anteriormente, e o texto base dessa lição está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 24. O texto áureo da lição nos diz o seguinte: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. A verdade prática nos diz o seguinte: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Então, abordaremos alguns tópicos falando a respeito da sutileza das ideologias contrárias à família. Logo, quando nós mencionamos esse texto da lição de número 6, falando sobre a sutileza das ideologias, como em outros vídeos, falando acerca da lição da escola bíblica, dentre outras lições, temos vistos falando sobre a sutileza. E o significado da palavra sutileza nada mais é do que sutil. É algo sutil, que vem contra a igreja de Cristo. É uma ferramenta de Satanás, onde, podemos dizer assim, um mecanismo onde Satanás está querendo, de uma forma sutil, atacar a igreja do Senhor. Mas, só para refrescar a nossa memória, o Senhor ele falou para Pedro. O seu nome significa pequenos pedaços de pedras. E o Senhor falou para Pedro: olha, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja pode passar por tribulação, a igreja pode passar por momento de perseguição,
mas lembrando que a igreja é de Jesus. A igreja de Cristo é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Então, logo quando mencionamos o tema dessa lição, falamos aqui sobre a sutileza, de Satanás. Aqui nessa lição vai falar sobre as ideologias contrárias à família. Então, o que é as ideologias? O que significa a palavra ideologia? O significado da palavra ideologia, a etimologia da palavra, ela é escrita como um substantivo feminino. O original da palavra ideologia está no substantivo feminino e tem por significado a organização de ideias fundamentadas por um determinado grupo social, caracterizando seus próprios interesses ou responsabilidades institucionais. Então, o significado de ideologias é a organização, de ideias fundamentadas, de ideias concretas, determinada por grupos sociais, caracterizando assim seus próprios interesses e responsabilidade institucionais. Logo de início, nós vemos que o significado da palavra ideologia é um significado muito forte, onde o inimigo da igreja de Cristo tem se manifestado através de suas ideologias, através de grupos, que se dizem ser contrários à igreja do Senhor e tem por objetivo formar grupos, com pensamentos contrários à palavra do Senhor. Então nós vemos aqui, dentro dessa lição, uma ferramenta de Satanás, com suas ideologias, grupos sendo utilizados para destruir ou para ser contrário à família na qual Deus constituiu desde o princípio. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, vai nos dizer o seguinte, a palavra do Senhor. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então, versículo 21. Então o Senhor Jesus, ou o Senhor Deus, fez cair um sono pesado sobre Adão. Todos nós somos conhecedores da história de Adão e Eva, como Deus criou o homem, quando Deus criou macho e fêmea. Então Deus faz cair um sono em Adão e este adormece, como diz aqui o texto, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então da costela de Adão, o Senhor Deus tomou o homem e formou a mulher e trouxe a Adão. Neste momento, Deus estava dizendo, o plano do Senhor estava sendo concretizado ao Senhor preparar uma adjuntora, uma auxiliadora para o homem. Aí diz aqui, no versículo 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão
foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então nós vemos aqui, amados, logo de início, que a família, o homem, a mulher, quando Deus assim o criou, quando Deus cria macho e fêmea, Deus ali naquele momento estava criando a primeira família. E nós vemos dentro aqui da palavra do Senhor que a família é um projeto especial de Deus, ou especial da vontade de Deus. Então, nós vemos aqui que em sua soberania, ele estabeleceu fundamentos que trazem estabilidade a essa magna instituição. Então, a primeira instituição criada dentro da Bíblia Sagrada foi a família. Por isso que o adversário das nossas almas tem usado de suas ideologias, usado pessoas, grupos sociais que dizem ser contrários, aos mandamentos, à palavra do Senhor, para querer afetar, para querer atingir, para querer destruir, porque antes que viesse a sociedade, antes que viesse a igreja, primeiro o Senhor constituiu a família. Então, você que está chegando agora, saiba de uma coisa, que a tua família, que a minha família é um projeto do Senhor, tá certo? Nós cremos que Deus susterá as famílias que Ele proporcionou dentro da sua vontade. Então nós vemos aqui que a estabilidade a qual Deus traz a esta instituição chamada família é a monogamia, a heterossexualidade e a indissolubilidade. Logo mais à frente estaremos falando dessas três estabilidades, desse fundamento, desse tripé, a qual é constituída a família de Cristo. Então, qual o significado da palavra família? O nome família, no seu original, na etimologia da palavra, ela está descrita num substantivo feminino e significa grupo de pessoas que possuem relação ou parentesco e habitam no mesmo lugar. Então, é um grupo de pessoas que possuem relação, que possui ali uma união, podemos dizer assim, ou parentesco, que habitam no mesmo lugar. Este aqui que eu falei é o significado da palavra família. Então, dentro da família a qual o Senhor constituiu, nós vamos ver a monogamia, a heterossexualidade e a indissolubilidade. Aqui são os valores que blindam a família contra as sutilezas das ideologias malignas. Toda família tem que ser monogâmica. Toda família constituída por Deus, a qual Deus constituiu, tem que ser uma família heterossexual. O homem e a mulher. A mulher foi feita para o homem e o homem foi feita para a mulher. Quando fala em monogamia, está dizendo um foi feito para o outro. O esposo foi feito para a sua esposa e a esposa foi feita para o seu esposo. E a heterossexualidade está falando acerca da sua, podemos dizer assim, o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. E a palavra indissolubilidade quer dizer, o casamento ele é indissolúvel para Deus. Por isso, quando o Senhor
constituiu a família, constituiu o casamento. Ele disse: o que Deus ajuntou, o que Deus ele uniu, não separe o homem. Mais na frente a gente vai estar vendo alguns tópicos falando a respeito do casamento, tá certo? Meus queridos, para a gente ganhar tempo, vamos aqui para o primeiro tópico, a qual falaremos sobre a família, projeto de Deus. Aqui fizemos uma rápida introdução, tá certo? Pois o objetivo, o intuito aqui é fazer um breve resumo comentado dessa lição tão poderosa e tão maravilhosa na qual estamos vivendo nos dias atuais. Então, a palavra-chave, né, desta lição é a família, tá certo? Então, a palavra-chave da lição de número 6 é a palavra família, que nada mais é um grupo de pessoas que possuem relação, né, ou um parentesco, e que habitam no mesmo lugar. Então aí nós já estamos vendo que a família é um projeto do Senhor. Então nós vemos aqui, primeiro subtópico, uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Está lá em Mateus capítulo 19, verso 6, parte B. Ao dizer que ninguém se separasse, o que Deus havia ajuntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar. E mais com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Então, o Senhor já deixa bem claro aqui, como ele deixou para os fariseus naquela época, né, porque a vontade daqueles homens era sempre pegar Jesus em contradição. Mas Deus já falou claramente para eles: o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, o que Deus criou, o que Deus formou. Deus já estava dizendo: a família, a instituição família é projeto meu. Então, o que eu ajuntei, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Deus estava se referindo aqui à constituição familiar. E aqui ele estava sendo bem enfático ao dizer que a família é uma instituição divina. A família não é uma instituição terrena, apesar que nós vivemos aqui na terra, né? Nós somos carnes, mas o projeto não veio da terra. Nós estamos na terra, mas o projeto da família veio dos céus, foi criado nos céus. E Deus ele trouxe aqui para a terra para nós estarmos aqui vivendo dentro dos seus, podemos dizer assim, dos seus estatutos, dos seus mandamentos. Então, a família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Então, deixando bem claro aqui que a família, a sua família, a minha família é projeto de Deus. Quando Deus ele cria o homem, ele cria Adão e da sua costela ele cria a sua disjuntora, né? A sua mulher chamada Eva. E depois nós vamos ver, depois da queda de Adão, né, quando eles saem do jardim do Éden, eles vêm a ter filhos, né, pois não deixou de ser família, certo? Então a família é constituída pelo homem, pelo macho, é constituída pela mulher, que é a esposa, que é a fêmea, né, e a sua prole. Prole quer dizer procriação, a herança, os filhos. Então, assim é constituída a família, tá certo? Segundo subtópico, a célula máter da sociedade. Quando nós se referimos
a célula máter, o escritor e alguns estudiosos, também está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, nos vai dizer que a família é a célula máter, é a célula primordial, né? É as primícias da sociedade. Então, a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Como eu falei aqui logo no início, antes de Deus constituir a sociedade ou a vida social, Deus primeiro criou a família. Então não existe vida social, não existe sociedade se não tiver a família. Por isso que o texto e o escritor vai dizer aqui que a família está no centro. A família é a célula máter. A família é a fonte. Se não existisse família, não existia igreja. Se não existisse família, não existia sociedade. Tá certo? Então, resumindo aqui, o primeiro tópico nos diz que a família é uma instituição divina e por isso é a célula máter da sociedade. Então, Deus, ele criou a família como base, tá certo? Então, a sua família, a minha família, a nossa família é bênção do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para o segundo tópico, que vai falar sobre os fundamentos da família cristã. O primeiro subtópico vai falar sobre o casamento monogâmico e heterossexual. Foi o que eu falei aqui no início da introdução. Nos diz assim o texto: no contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico. O homem, entre um homem e uma mulher. Isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. Você só pode ter um marido, a mulher só pode ter um marido, e o marido só pode ter uma mulher, uma esposa. Um foi feito para o outro. Então aqui a poligamia era muito praticada no Antigo Testamento. Então quando ele vai falar aqui de poligamia, vai falar de vários relacionamentos. Um homem com 2, 3 mulheres. Nós vemos aqui muito isso no Antigo Testamento, que era permitido. Mas no Novo Testamento, a Bíblia vai nos dizer que agora começa a ser praticado o princípio da monogamia. Nós podemos ler lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, para a gente acompanhar aqui o texto. Vou pedir a vocês que abram a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que vai nos dizer o seguinte: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, ou marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E ainda eu vou mais além: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. Mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então aqui Deus estava ensinando, através do livro de Timóteo, da carta paulina, do apóstolo Paulo, da epístola paulina. Nós vemos aqui os deveres dos bispos e dos diáconos. O que é que o Senhor quer dizer com isso? É que para que o obreiro, que desejasse ser um excelente obreiro na presença do Senhor, um excelente servo na presença do Senhor, primeiro, os bispos e os diáconos deveriam ser irrepreensíveis. Segundo, deveria ser marido de uma só mulher.
Terceiro, vigilante. Quarto, sóbrio. Quinto, honesto. Sexto, hospitaleiro. E sétimo, apto para ensinar. E muitas outras coisas aqui, na qual nós já lemos no texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Então, grifando aqui, marido de uma só mulher, quer dizer, o que nós estamos falando aqui sobre a monogamia, Então, a poligamia, portanto, deve ser rejeitada, como uma forma distorcida e pervertida da constituição familiar. Hoje nós já sabemos que estão criando leis, projetos de leis, onde podemos dizer assim que a parte jurídica hoje já estão reconhecendo casamentos do mesmo sexo, pessoas homoafetivas, mas perante a luz da Bíblia Sagrada, nós sabemos que a família cristã, que tem o seu fundamento na palavra do Senhor, ela tem podemos dizer assim, três alicerces, Podemos dizer assim que ela tem um tripé. Qual é o primeiro? Que o casamento seja monogâmico, Um homem feito para uma mulher e a mulher feita para o homem. Segundo, tem que ser um casamento heterossexual, não que seja do mesmo sexo. E nós sabemos que nos dias atuais está acontecendo coisas, muitas, podemos dizer assim, muitas coisas que nós já estamos vendo aí nos dias atuais, que a parte jurídica, as leis estão sendo mudadas para beneficiar ou para ampliar esses outros tipos de casamento. Mas estamos falando aqui à luz da Bíblia Sagrada. O casamento que vem e que é projeto do Senhor, ele tem que ser monogâmico e heterossexual. E terceiro, ele tem que ser indissolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, finalizando aqui o segundo tópico, nós vemos que o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, o chamou de macho e fêmea, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Por isso Jesus disse que Deus criou homem e mulher, Mateus capítulo 19, versículo 4. Então isso nos mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo biblicamente, onde fala sobre o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, por um homem e uma mulher. A lição vai nos falar sobre o terceiro tópico, falando a respeito da sutileza da nova configuração familiar. Foi o que eu falei. Hoje em dia, o jurídico, aqui vai falar sobre o Supremo Tribunal Federal, onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo foram acordados pela Suprema Corte em maio de 2011, onde ali foi reconhecido a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Então, como eu falei aqui, eles já estão, o jurídico, o STF, o STJ, já estão, podemos dizer assim, reconhecendo. Isso é muito perigoso para as famílias cristãs no Brasil, onde Deus deixou escrito que o homem foi feito para a mulher
e Deus ele criou macho e fêmea. E o casamento, diante da palavra do Senhor, tem que ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel, onde são fundamentos da família cristã. Então, se você ainda não pesquisou, pesquise aí sobre a teoria de queer, ou de queer. A teoria de queer, ou de queer, significa um posicionamento político e revolucionário. Então, se você ainda não conhece essa teoria, pesquise aí no seu celular ou no seu computador, no seu smartphone, sobre essa teoria de queer, conhecida, né, como teoria de queer. E o que é essa teoria? Do inglês quer dizer queer theory. Essa palavra vem do inglês queer theory, que quer dizer a teoria de queer. Nada mais é que essa teoria é uma teoria sobre o gênero que afirma que a orientação sexual, preste bem atenção, a teoria de queer é uma teoria sobre o gênero que afirma que a orientação sexual e a identidade sexual ou de gênero dos indivíduos são o resultado de um construto social e que portanto não existe papéis sexuais essencial ou biologicamente inscritos na natureza humana, antes formas socialmente. Então, essa é uma teoria que nós cristãos, nós, família constituídas por Deus, temos que ter muito cuidado, onde grupos sociais, dentro das suas ideologias, estão seguindo essa teoria de queer, que nada mais é uma teoria falando acerca do gênero e que afirma que a orientação sexual e a identidade sexual ou o gênero dos indivíduos, é um construto social e que existem papéis sexuais, dentro da sua essência, ou biologicamente, dentro da sua natureza, onde são formas sociais. O que essa teoria quer dizer? Que tudo que está acontecendo hoje, tudo que nós estamos vendo, casamentos homoafetivos, pessoas que nascem do sexo masculino e até mesmo duvidam da sua masculinidade. E essas pessoas, que seguem essa teoria, a primeira nos diz o seguinte: são pessoas que não são nem 100% homem, nem 100% mulheres. Essas pessoas são pessoas bigêneros. São pessoas que criam dentro de si que eles não são nem 100% homens, nem são 100% mulheres. Eles têm os dois gêneros. Segundo, esses tipos de pessoas que seguem essa teoria são pessoas cujo gênero e orientação estão interligadas. Homens que não se sentem exatamente homens, por sentirem-se atraídos por homens. Olha aí, amados. Essas pessoas que seguem essa teoria estão enquadradas dentro dessas normativas. Primeiro, essas pessoas nem são 100% homens, elas se declaram, nem são 100% mulheres, nem são héteros,
né, nem são do sexo feminino. Então nós vemos aqui que essas pessoas têm esse tipo de gênero, né? Bi já está dizendo mais de um gênero, então são bigêneros. E segundo essas pessoas, cujo gênero e orientação estão interligadas, quer dizer, são pessoas, são homens, mulheres que se sentem atraídos pelo mesmo sexo e depois elas se sentem exatamente atraídas pelo mesmo sexo ao sentir atração, seja por homem, né, seja por mulher, mas elas seguem esse bigênero aqui. E terceiro, essas pessoas que são ou que agem radicalmente contra as normas de gênero pela maneira de se vestir. Então, terceiro, essas pessoas que agem radicalmente contra as normas de gênero, pela maneira de se vestir. Então são esses tipos de gente, de pessoas, né, dentro desses grupos, dentro dessas ideologias que seguem essa teoria, né? Então nós vemos que a família de Cristo, que é a base, que é a célula máter, né? Nós que temos filhos e filhas, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque hoje em dia o que nós estamos vendo nos dias atuais são coisas estarnecedoras. E nós sabemos que tudo isso é o cumprimento da palavra do Senhor e que as coisas hão de piorar. Mas a Bíblia nos diz que o crente, lá em Provérbios, vai falar que nós venhamos instruir os nossos filhos no caminho da justiça. Instrui o teu filho, a tua filha, no caminho correto, para que mais tarde não venha se desviar dele. Então, finalizando aqui, o terceiro tópico, ele vai falar sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, a qual nós falamos já aqui. Depois ele vai falar da sexualidade não binária. Que sexualidade é essa? A sexualidade não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Quer dizer, essa pessoa é uma pessoa genderqueer, ou teoria de queer. Esse tipo de pessoa que não tem limites, né? Onde diz aqui que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino, como eu falei aqui. Homens que não são nem 100% homens, não se sentem 100% homens e também não se sentem 100% mulheres, né? São pessoas que agem de forma controversa, né? Aquilo que Deus ele instituiu dentro de uma sociedade onde Deus ele traz o macho e a fêmea, o homem e a mulher, onde o casamento, né, a qual Deus constituiu, é um casamento heterossexual. Então, assim uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Isso é muito interessante, amados, né? Isso aqui requer muita atenção. Imagine uma pessoa está com um pensamento e essa pessoa não sabe se é homem ou se é mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que as duas coisas ao mesmo tempo.
Imagine o que se passa. Não estou aqui, podemos dizer assim, não estou indo aqui de encontro, né, a essas pessoas, a essas, podemos dizer assim, a esse tipo de pessoas, né, pois nós sabemos que essas pessoas que estão dentro dessa situação precisam de oração, precisam de uma libertação. Mas a palavra do Senhor diz lá em Romanos 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas nós sabemos que essas pessoas que estão passando por essa situação e estão dentro dessa situação são pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que precisam de Cristo, são pessoas que precisam ser libertas. Olha o que é que vai dizer mais aqui. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital determinado, de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Quer dizer, o homem que tem o seu órgão genital, quando ele faz parte dessa teoria de que ele é homem, né, no corpo masculino, com o seu gênero masculino, mesmo tendo o seu órgão genital, essa pessoa não se sente na sua masculinidade, ou vice-versa, uma mulher, né, com seu órgão genital feminino, ela não se sente que ela faz parte daquele gênero. Então, evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia, que está lá em Levítico capítulo 18. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculinos e femininos. Então, aqui, essas pessoas, essa teoria vai de encontro tanto aos princípios do Senhor, aos princípios bíblicos, tanto fere os princípios bíblicos, como fere os princípios biológicos, onde define masculinidade e feminilidade, né? O masculinos e femininos. Então, nós vemos aqui que a nova configuração familiar, né, dos dias atuais se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, onde já estão sendo aprovadas, né, dentro dos tribunais, e da sexualidade não binária. Nós temos que ter muito cuidado, né, dentro desses grupos sociais, dentro dessas ideologias que estão influenciando pessoas jovens, né, e até mesmo crianças a entrar dentro desses padrões. Mas a Igreja de Cristo é lavada e é remida e constituída, né, pela palavra do Senhor. Finalizando aqui, nós vemos os princípios bíblicos para uma família sólida. Quais são os princípios bíblicos? Primeiro, o papel dos pais. O papel dos pais, queridos, é muito importante, né, dentro da família, na criação dos seus filhos. Como eu falei aqui, que a educação dos filhos deve tomar princípios, né? Quem educa os filhos não é a escola. Quem educa os filhos são os pais, o pai e a mãe. Deus te deu autoridade. Deus te constituiu, né, como pai e como mãe, para você criar e educar os seus filhos. A escola tem o dever de ensinar, é diferente. Hoje em dia, o que nós vemos o que eles querem, os projetos de lei, é que a escola eduque. Querem totalmente inverter os papéis, né, e confundir a cabeça das nossas crianças. Mas nós que somos pais e mães conservadores e conhecemos a palavra de Cristo, não podemos permitir que isso venha acontecer dentro da nossa família e dentro da nossa igreja
e dentro das nossas escolas. Então, aqui em Provérbios 1, 8, 9, vai falar acerca disso. Então, finalizando aqui, a crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar, a ausência de valores fortes predomina. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos a quem os definiria como verdadeiros cidadãos do céu. Então nós podemos ver aqui uma guerra cultural, né? Onde de todo jeito Satanás, com seus adeptos, né? Com as suas ideologias, querem desconstruir a família, porque ele sabe que destruindo a família, ele vai destruir as famílias, né, que estão aí na sociedade. Então, a principal afronta, podemos dizer assim, a maior investida está dentro da família. Destruindo a família, ele está destruindo a sociedade, está destruindo a igreja de Cristo. Mas a igreja que está firmada sobre a rocha, você, a qual Deus te constituiu, quando Deus ele formou aquela aliança, né? Quando o Senhor ele te escolheu, quando você desejou em seu coração constituir uma família e se render aos pés do Senhor, a partir daquele momento, o Senhor ele criou uma aliança entre você e a sua família, glória a Deus, e a sua igreja. Então, amados, segundo, o papel da igreja. O papel da igreja aqui é muito importante, porque se o pai, né, e a mãe têm um direito, têm um dever de educar os filhos, né, a escola tem um dever de ensinar, mas o papel da igreja aqui é muito importante. Aí diz aqui o texto, alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes, e é verdade. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Então, na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. O que eu acho lindo é da palavra do Senhor, no trabalhar de Deus para nossas vidas, é que a família é a célula máter, mas, glória a Deus, quando a família, quando o homem, quando a mulher, quando o pai, quando a mãe, quando a criança, quando o adolescente, quando o jovem, quando o adulto precisa ou quando está passando por determinada situação, aquela família ali está passando por necessidades, por dificuldades, seja material, seja espiritual, seja financeira. Deus faz com que a sua palavra seja pregada para aquela família. Aquela família ouve falar de Jesus quando é uma família crente. E ali aquela família vai até a igreja e chega lá, a igreja como um papel muito importante, né? Serve de uma entidade terapêutica. A igreja em si, ela é um hospital onde nós chegamos doentes e quando nós saímos da igreja, nós saímos curados. Muitas das vezes a gente vai, só Deus sabe que muitas das vezes quando a gente chega na igreja, né, muitas vezes passando por problemas, por dificuldades, por situações difíceis, mas Deus, quando a gente está lá, né, nós escutamos, ouvimos a voz do Senhor, através de um louvor, através de uma pregação, através da palavra que é pregada pelo pastor, e Deus assim renova as nossas forças, Deus renova os laços, né, entre a família, e ali aquela família sai dali curada, regozijada. Então o papel, né,
como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, o papel da igreja é muito importante, né, para as famílias que foram constituídas pelo Senhor. Então, por outro lado aqui, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Então a igreja ela não pode ser uma igreja doente, né? O doente tem que encontrar refúgio na igreja, que é o hospital de Cristo. Então a igreja que não está sendo uma entidade terapêutica, né? Ela está deixando de ser acolhedora, né? Está se distanciando da sociedade, não está cumprindo a sua missão para a qual foi chamada. Então, a igreja de Cristo, a igreja aqui na terra, o papel da igreja é curar, né? É libertar, é trazer aquela família que está doente, que está enferma, e Deus assim constituir uma nova vida, né? Uma nova, podemos dizer assim, uma nova história para aquela família. Então, uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. Isso é muito interessante. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto, onde os valores cristãos também são transmitidos. Então, se a sua família, né, é uma família cristã que busca cumprir, né, os mandamentos do Senhor, que buscam cumprir a vontade de Deus, saiba de uma coisa, né, que você está sendo base, que você está sendo uma rocha para que outras famílias venham olhar para vocês, né, como família, como instituição família, e ver em vocês Cristo. Glória a Deus. E assim, Deus trabalhar na vida de outras famílias através de vocês. E, finalizando aqui, os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família. Então, você que é pai, você que é mãe, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, eduque, mostre para eles a verdade, crie eles no caminho da salvação, no caminho correto, né? E que Deus continue abençoando a sua família, os seus familiares, né? A igreja a qual você congrega, a qual você faz parte. Que Deus continue abençoando as famílias do Brasil, as famílias desse mundo inteiro, porque quem constituiu a família foi Deus, e a sua família é projeto do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Se você tem gostado dos nossos vídeos, se você tem gostado desse vídeo aí, comenta aí embaixo, tá certo? Nos comentários. E não esquece de dar aquele joinha, tá certo? Não esquece de ativar o sininho. Você, principalmente você, né, que vai ouvir essa palavra, vai ouvir esse estudo, né, que está com a família. Eu não sei como é que está a sua situação, não sei como é que está a sua família, mas creia que nada está perdido, certo? Que Deus está à frente de tudo, Ele está no controle de tudo, tá bom? Você que não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever, tá certo? Você vai estar nos ajudando a continuar com esse trabalho tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Amém? Que Deus abençoe. Café e Bíblia. Boa noite, que Deus abençoe a todos.